E vamos para a palavra de Deus. O Senhor me deu uma palavra agora à madrugada. 2 Reis, capítulo 5. Vamos para a palavra. Vamos se alimentar do pão da vida, do pão de cada dia. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Naamã é curado da lepra. Olha só, Deus vai curar. O Senhor abra o nosso entendimento para a sua santa palavra. Vamos lá. E Naamã é curado de lepra. Aí você diz, irmã, mas eu não estou com lepra. Mas você vai entender o que Deus vai falar conosco. Mas você vai entender o que Deus vai falar conosco, né? Se Ele deu essa palavra é porque Ele sabe que nós precisamos. Aqui Naamã precisava da cura da lepra. E você está precisando de uma cura, mas não é da lepra, né? Pode ser outro tipo de cura. Mas o sentido da palavra é que o Deus que curou Naamã está aqui para te curar. Está aqui para me curar, né? Louvado seja Deus engrandecido. Seja da lepra do corpo, de alguma enfermidade no corpo, ou seja, de uma enfermidade na alma, não é verdade? Então, o que o Senhor vem trazer aqui? Vem trazer cura com essa mensagem. Vamos lá? E Naamã, chefe do exército, Naamã é curado de lepra. 2 Reis, capítulo 5, e diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor. Preste atenção bem na história que Deus vai falar aqui. Ele era um grande homem, né? Aos olhos do Senhor, perante ao Senhor, e de muito respeito, gente. Tá entendendo como é as coisas? Eu sempre falo para vocês aqui. Tem pessoas no catolicismo, na Umbanda, no espiritismo, tem pessoas evangélicas, tem pessoas em todos os lugares que são pessoas de respeito, que são pessoas do coração bom. Porque as pessoas elas acham assim: para ser bom tem que estar dentro do templo. Para ser bom tem que ser evangélico, para ser bom tem que ter uma religião. Não, gente. Não é assim não que Deus vê as coisas. Deus olha para, se você é uma pessoa de respeito, uma pessoa que teme a Deus, Deus olha para uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, para o coração dela. Às vezes tem pessoas que não vivem dentro do templo, tem pessoas que nem são evangélicas, tem pessoas, mas tem um coração temente a Deus, um coração bom, um coração louvado seja o nome do Senhor, que agrada a Deus. A única coisa que está faltando é confessar Jesus como seu Salvador. Tá entendendo? De Cristo, ele não é religioso, gente. Ele não é. Jesus não é religião. Jesus é salvação. Ele veio para nos salvar. Escute a palavra de Deus e receba a sua cura. Você que entrou aqui enfermo, escuta a palavra de Deus, porque Jesus está aqui para te curar. Ele curou aqui o leproso. Deus curou esse chefe do exército. Amém? Vamos escutar? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento. Por causa, olha só, através da vida de Naamã, o Senhor Deus deu livramento. Naamã era aquele soldado, né, chefe do exército que estava em batalhas, e o que acontecia? Deus usava Naamã para dar livramento para o povo dele, para dar livramento para muitos. Você está entendendo, gente? Tem pessoas perto de você que Deus está usando para dar livramento, mas aí você está olhando com o teu olhar e julgando aquela pessoa. Quantos não julgaram Naamã? Quantos não julgavam ele por ele não ser um religioso, por ele não estar no templo, por ele ainda não ter reconhecido Jesus como seu Salvador, no nosso tempo, né, gente? E Naamã, chefe do exército, diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, mas leproso. Tá entendendo? Por isso que nós não somos perfeitos, né, gente? Oh, meu Deus, eu mesmo falo para Deus, Deus, ainda falta muito em mim. Eu analiso minha vida todo dia, gente. Aí esse homem aqui, valoroso, mas porém leproso,
Aí você olha aí para a tua vida e você diz: ai meu Deus, eu sou esse homem valoroso, eu sou essa mulher valorosa, mas ainda tem algo na minha vida. Ainda tem algo que precisa ser tirado. Quem sabe você precisa aumentar a tua fé. Quem sabe você precisa parar de mentir. Quem sabe você precisa ser verdadeiro. Quem sabe você precisa ser mais fiel a Deus. Você é valoroso. Preste atenção na história. Preste atenção na história que Deus veio trazer para nós. Na palavra que Deus veio trazer para nós. Louvado seja Deus. Ele já está começando aqui que através da tua vida pessoas têm recebido livramento, que através da tua vida teus filhos têm recebido livramento, através da tua vida, Shirley, teu irmão tem recebido livramento, através da tua vida, Andréia, através da tua vida, Márcia, através da tua vida, Maria Auxiliadora, através da tua vida, Daniel, pessoas têm recebido livramento. Será se nós darmos para entendermos a história? Será se darmos para nós entrarmos na palavra, vivermos a palavra, recebermos a palavra, entendermos a palavra? Hoje nós somos esse, né? Hoje nós estamos nos colocando aqui como esse na mão, como essa pessoa que ele diz aqui, presta atenção. Isso, olha só, ele era de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento. Livramento, homem valoroso, porém leproso, né? É isso que nós somos ainda, são pessoas com muito valor para Deus, mas ainda tem algo na nossa vida que precisa ser curado. Ainda tem algo na nossa vida que precisa ser liberto. Ainda tem algo, lembra lá de Apocalipse, que Jesus falou o quê? Aquele que está limpo, que se limpe mais. Então essa história aqui é uma história em que o Senhor limpou ele da lepra. Então eu creio que hoje Jesus, através dessa palavra, veio nos limpar de alguma lepra que está ainda em nós. Louvado seja Deus, porque ele foi curado, né? Essa história é muito conhecida. Ele foi curado, então hoje o Senhor vai nos curar daquilo que ele sabe que está como lepra na nossa vida. Vamos ouvir e continuar? E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então, o que acontece? Né? Nessa guerra, o que aconteceu? Eles traziam, né, o quê? Eles traziam as pessoas para trabalhar para eles. E nesse veio essa menina. E essa menina foi colocada para trabalhar junto aonde? Junto à esposa de Naamã, na casa de Naamã, né? Me lembrei da história de José. José estava na casa de Potifar. José foi trabalhar vendido como escravo, né? Mas o que aconteceu? Deus ele fez José entrar na casa de Potifar. Depois José foi na casa de Faraó mesmo, né? Olha só, gente, como é que é Deus, né? Deus ele nos coloca em lugares com propósito. Se você entrou aqui nessa live, se eu estou aqui nessa live, porque tem um propósito de Deus. Tem um propósito de Deus para a tua vida, tem um propósito de Deus para a minha vida. Então, você está aqui com um propósito. Você está onde está é porque tem um propósito para a tua vida. Você se aproxima de pessoas porque tem um propósito. Então essa menina, ela veio como o quê? Ela veio para trabalhar com a esposa de Naamã, mas era um propósito de Deus. Era um propósito de Deus, louvado seja Deus, aquela menina chegar na casa de Naamã, louvado. E eu digo para você, não tire pessoas que Deus colocou na tua vida com propósito. Às vezes você não dá valor às pessoas que Deus colocou na tua vida. E você tem dado valor a pessoas que não estão com propósito na tua vida, que não é propósito de Deus, que não é enviada por Deus para a tua vida. A gente tem visto, a gente não, eu tenho visto, né? Deus tem mostrado que muitas pessoas dão valor àqueles que não vêm na direção de Deus. Mas aqueles que vêm na direção de Deus para a sua vida, as pessoas quase não dão valor. Tanto é que essa menina era o quê? Era uma empregada. Essa menina era uma empregada, era alguém que servia, era alguém que trabalhava. Ela era uma escrava. Ela era uma escrava, mas ela era o quê? Uma serva. Tá entendendo? Então, servos e servas de Deus, muitas das vezes, não são valorizados.
Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Servas e servos de Deus não são vistos como pessoas bem recebidas em alguns lugares. Talvez você esteja nesse lugar como condições de escravo, como o menor da casa. Louvado seja Deus, mas é o menor da casa que Deus usa. É o menor da casa. Louvado seja Deus engrandecido que Deus tem usado para a tua vida. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, né? Obrigado, meu Deus, obrigado. Deus vai me falando comigo, vai falando com vocês. Eu fico maravilhada, gente. E aqui, escute. E saíram as tropas, presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora. Aí a menina começa a conversar com a senhora dela, né? E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e ele restauraria a sua lepra. E aí ela começa a falar do profeta, do homem de Deus, daquele que era usado por Deus, daquele que falava as coisas que vinham de Deus. Profeta é aquele que fala as coisas que vêm de Deus, não que vem da sua emoção, do seu coração, do seu achismo ou dos espíritos do engano, do espírito do adivinho. Profeta é aquele que vem, que fala as coisas que vêm do coração de Deus. E essa menina começou a falar que em Samaria havia um profeta. E ele diz aqui: então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Olha aí. A menina era da terra de Israel, né? Israel, a nação eleita, escolhida por Deus. Louvado seja Deus, engrandecida. Então, o que foi que aconteceu? Essa mulher falou para ele, a menina que veio de Israel, falou desse profeta. E olha só o que ele continua. Então disse o rei da Síria: vai ainda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Está escuro aqui diante de eu na minha Bíblia. Aí diz o que? Vamos lá, pelo amor de Cristo. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu restaurares da sua lepra. Então o que aconteceu? Ele foi enviado, ele foi com uma carta, ele foi alguém, né? Enviou ele, deu uma carta para ele, louvado seja o nome do Senhor, para falar, louvado seja Deus, com o profeta, com o outro rei, né? E diz aqui, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaurares da sua lepra. E o que aconteceu? E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: olha o que foi que o rei de Israel disse: sou eu Deus? Sou eu Deus para matar e para vivificar? Então ele começou a falar: por acaso sou eu Deus para dar a vida a alguém ou para tirar a vida? Por quê? Porque Naamã estava com lepra. Então aquela lepra podia tirar a vida de Naamã, né? Mas aí ele pega e diz: sou eu Deus para dar vida ou para tirar a vida? E a gente vê tantas pessoas querendo ser Deus, né, gente? A gente vê tantas pessoas querendo tirar a vida dos outros. A gente vê mulheres tirando vida de criança, né? No seu útero, a gente vê mulheres tirando vida de criança porque não tem condições de criar. Hoje a gente está vendo muitas pessoas tirando a vida dos outros como se fossem Deus, né? E aqui esse rei, ele pega e fala: sou por acaso eu Deus para dar a vida ou para tirar a vida? Olha aí, né, gente? Esse que é o problema dos seres humanos, eles querem ser deuses. Eles querem, os seres humanos, louvado seja o nome, tomar decisões que não é deles, mas sim de Deus. Os seres humanos, eles querem tirar a vida das pessoas, ou às vezes, eles querem mudar a história da vida das pessoas, sabendo que eles não podem mudar a história de ninguém. Por quê? Porque não são Deus. Não é Deus, né? Mas tem gente que quer ser como Deus. Dá uma sentença, não vai lá e destrói aquela vida. Vai lá, acaba aquela vida. Tem gente que se coloca como se fosse um Deus.
E aqui esse rei disse: sou por acaso eu Deus para dar a vida, para tirar a vida? E olha só o que ele continua falando: para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Aí ele começa perguntando, né? Para que alguém envie um homem a mim para restaurar ele da sua lepra, para curar ele da sua lepra. E o que aconteceu? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca o caslão contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, agora o profeta entra na história. Aqui era o rei a conversa. Era conversa com o rei. Aí o profeta, né, entra na história. Preste atenção. O homem de Deus entra na história. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, faz muita diferença, né? Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Faz muita diferença em todos os lugares. Essa é a grande diferença. E aí o que aconteceu? Continua. Que o rei de Israel rasgaram os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim. Aí o profeta é diferente, né? O profeta que é um homem de Deus, que é dirigido por Deus, ele pega e fala: deixai ele vir a mim. Olha só, já foi diferente do que o rei de Israel falou, né? O rei de Israel falou: sou eu por acaso Deus para dar a vida ou para tirar a vida? O profeta já foi diferente. O profeta já disse assim: deixa ele vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Eita maravilha, né? Tá vendo a diferença de ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Tá vendo a diferença de Deus estar na nossa vida? Quando Deus está na nossa vida, louvado seja Deus, a gente diz assim: deixa vir a mim, porque saberá que há um Deus em Israel, que há um profeta em Israel, louvado, que há alguém que é boca de Deus nessa terra. É diferente, né, gente? É muito diferente. E olha só, é maravilhoso, né? Deixai vir a mim e saberá que há profeta em Israel, que há um servo de Deus de Israel, que há uma serva de Deus de Israel, que há um servo, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, uma serva. Há alguém que é boca de Deus. E nós temos que ser boca de Deus na terra, né, gente? Nós temos que ser esses. Louvado seja Deus, que é boca de Deus, não é a gente que faz. Quem faz é Deus. Então, louvado seja Deus, o profeta estava dizendo: deixa ele vir. Deixa ele vir, porque o profeta sabia que Deus era com ele, que ele era com Deus, que ele era servo de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele disse: deixa ele vir a mim. Aí, olha só, escute. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai. Aí olha só. Aí Eliseu manda uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Olha só a palavra do profeta. Olha a palavra do homem de Deus. Ele nem foi até Naamã. Ele mandou uma mensagem dizendo: diz para ele, né, se lavar, né, mergulhar, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará e ficarás purificado. Olha aí, gente. Quando a gente obedece a palavra de Deus, nós somos purificados. Lembra que a palavra de Deus é uma água que jorra do trono de Deus? Lembra que a palavra de Deus é a água viva que nos limpa, que nos lava de todo pecado? O que a lepra hoje representa aqui na nossa vida? Pecado, alguma enfermidade, alguma coisa que precisa nós sermos limpos. Então, louvado seja Deus. O que o Senhor está dizendo? Te lava na palavra. Te lava na palavra que tu vai ser limpo dessa enfermidade, tu vai ser limpo desse pecado, tu vai ser limpo, louvado seja Deus, pela palavra. Então o Senhor está dizendo que ele disse aqui para que este homem mergulhasse 7 vezes, se lavasse 7 vezes, né, nesse rio Jordão, e ele ficaria limpo.
Tem pessoas que não lê a palavra de Deus nenhuma vez, imagine 7 vezes ao dia, né, gente? Às vezes a pessoa lê a palavra de Deus uma vez no dia, acho que já fez muito. Tá bom, eu já li a palavra hoje. Pronto, acho que já foi o bastante. E se Deus dissesse para você, lê a palavra de Deus 7 vezes, para te conseguir a tua cura, para te receber a tua cura, para te receber o teu milagre, você ia ler 7 vezes ao dia? Ah, irmã, não tem um tempo. Tem sim, porque o tempo que tu tá na internet, tu podia estar lendo a palavra de Deus. Porque o tempo que tu tá conversando no WhatsApp, coisas que não edificam, tu podia estar lendo a palavra de Deus. Porque o tempo que tu podia estar na frente da TV vendo um filme, uma notícia que vai te deixar mais doente, nervosa, preocupada, tu poderia também ler a palavra de Deus. Então veja que tu tem usado o teu tempo com coisas que não é trabalho, com coisas que não é família, com coisas que não edificam tua vida, se você não acha tempo para ler a palavra de Deus. Acha sim. Mas tem pessoas que lêem a palavra de Deus uma vez, pronto, já tá bom. Já acho que tá bom. Só mergulhe uma vez no rio da vida. Só mergulhe uma vez na palavra. Louvado seja Deus e agradecido. Ai, irmã, mas eu entro na live e escuto a palavra. Ei, entrar numa live e escutar a palavra é uma coisa. Agora, você mesmo buscar a palavra, meditar a palavra, mergulhar na palavra é totalmente diferente. Por quê? Porque dentro da live, gente, as pessoas estão sempre conversando. Dentro da live tem pessoas que entram aqui porque querem seguidores. Tem pessoas que entram aqui porque vieram não em busca da palavra, né? Vieram em busca de oração, às vezes vieram em busca de atenção, às vezes vieram em busca de conversar, às vezes vieram com sentido que não é a palavra. Mas se você buscar só a palavra, aí é outra história. É só você e Deus, é só você e a palavra. Louvado seja Deus e agradecido. Então, não tem nenhum rio aqui para nós mergulhar. Deus não está mandando a gente ir para nenhum rio mergulhar 7 vezes. Ele está dizendo, ei, vocês estão lendo a minha palavra pouco. Vocês só lêem um dia, louvado seja Deus, e não quer mais ler, não quer mais meditar. Louvado seja Deus e agradecido. Hoje você pode ter a Bíblia no teu telefone, né? Você não precisa andar com a Bíblia na tua mão. Pesquisa no teu telefone Bíblias que são ali com traduções verdadeiras e você tem no telefone. Você pode sim mergulhar na palavra assim mais do que 7 vezes. Mais do que 7 vezes. Então, louvado seja Deus, né? E o que aconteceu? Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. O que nos purifica? Não é a palavra de Deus? Não é a palavra de Deus que nos purifica? Então, o Senhor está falando para nós aqui, lê a minha palavra. Mergulhe na minha palavra. Mergulhe nessa água viva. Lembra que ele disse para a samaritana? Mulher, se tu beberes da água que eu te der, tu não terá mais sede. Olha aí, não é verdade? E a gente vê um povo sedento. Por quê? Porque não tem bebido dessa água. E, né, Naamã muito se indignou. Quanta gente fica chateada, essa irmã só manda eu ler a palavra. Essa irmã acha que eu não leio a palavra. Tem gente que até pensa isso, né? A maldade do coração é tanto que em vez de obedecer o que Deus está mandando, começa a julgar. Ah, essa irmã acha que eu não leio a palavra. Ah, essa irmã só manda a gente ler a palavra. Ah, essa irmã eu vim aqui foi para ouvir a oração. Eu não quero saber da palavra, eu quero que ela ore, eu quero a resposta da minha oração, eu quero a minha cura, eu quero a minha prosperidade, eu quero a porta aberta. Louvado seja Deus agradecido, mas eu chego lá querendo uma oração e ela manda eu ler a palavra, ela manda eu orar. Louvado seja Deus agradecido. É, gente, é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e o Senhor vos libertará. E Ele sabe a nossa lepra. Ele sabe o que você, louvado seja Deus, por que você entrou aqui. Ele sabe todas as coisas. Lembra? Há um propósito. E que propósito é esse? É você ser levantado por Deus em oração. É você ser levantado por Deus na palavra. Deus levantou pela misericórdia. Eu tenho esse trabalho de oração, de palavra. Então Deus quer levantar você
na oração e na palavra. Há um propósito quando você entra na live da oração. Vocês não têm que ser dependentes da minha oração. Vocês têm que orar e depender de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Gente, eu não sou melhor do que vocês. Sempre digo isso. Se Deus responde a minha oração, vai responder a tua oração. Sabe qual é a resposta? Um dia desse, uma irmã disse assim: faz uma oração forte para Deus, né, me dar uma resposta. Não existe oração forte, gente. Existe oração verdadeira. Se você orar de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, rasgando o teu coração para Deus, em verdade, você fazer uma oração verdadeira, pode ter certeza que vai ter resposta. Se você orar a Deus de todo o teu coração, Ele vai te responder. Na verdade, gente. Louvado seja Deus engrandecido. E aí continua o Senhor dizendo: porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então Naamã, ele achava que o profeta ia tocar na lepra, passar a mão no leproso e o leproso seria curado. Ei, gente, nem tudo é assim. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que se esforçar. Se você está desempregado, você vai querer que o emprego venha na tua porta, você vai ter que enviar currículos, você vai ter que procurar pessoas que possam te dar um trabalho, não é isso? Então é isso que o Senhor quer, esforço, gente. Só que as pessoas não estão querendo se esforçar, não estão querendo ter esforço para orar, esforço para acordar na madrugada com sono. Oh, Jesus amado, só Ele sabe como eu me esforço para acordar na madrugada. Ai, Jesus, eu queria tanto dormir, mas amém, Senhor, eu vou me esforçar. Então era isso que o Senhor estava aqui ensinando para Naamã. Louvado, ele não se esforçava para vencer a batalha, então ele tinha que fazer um esforço para buscar a Deus, ele tinha que fazer um esforço, louvado seja Deus engrandecido, para alcançar o propósito da cura dele. Mas ele queria que a cura dele viesse fácil, né? Ele queria o quê? Ah, eu vou lá no médico, o médico vai passar o remédio e vou ser curado. Não, não é nada, não é fácil na nossa vida. E tem mais uma coisa, tudo aquilo que vem fácil, vai fácil, não é verdade? Mas o que é gostoso, o que é valoroso, é aquilo que é ganho, conquistado com teu esforço. É aquilo que você tem se esforçado, aquilo que você conquistou pelo teu trabalho, é aquilo que você conquistou porque você se esforçou para ter, não porque alguém se esforçou para você. Corre um grande perigo. Corre um grande perigo se alguém se esforçar para você, ela dizer para você assim: ela só tem porque eu dei, ela só tem porque eu ajudei, ela só se levantou porque fui eu que ajudei. Gente, é o que mais a gente escuta aqui nessa plataforma, em outros lugares também. Pessoas que ajudam, né, os outros e depois passam na cara. Só tá lá em cima porque foi eu que coloquei. Não. Louvado seja Deus, essa ajuda eu não quero. De pessoas que venham para perto de mim e dizer assim: não, eu vou lá ajudar. Eu vou lá ajudar para que ela vá para cima, para que ela lave e cresça, para depois chegar comigo e dizer assim: ei, tu só tá aí porque eu te coloquei. Não, gente. Não, eu quero estar no lugar que Deus quer que eu esteja. Eu quero chegar no lugar que Deus quer que eu chegue pelo meu esforço. Louvado seja Deus e engrandecido. Que nos esforçar, porque Deus, se Deus colocar a live para cima, foi por causa do meu esforço de estar toda madrugada nessa live, orando, compartilhando, chorando, com dores, sacrificando o meu sono. É pelo meu esforço que eu quero o que é a recompensa do meu trabalho, não por causa do esforço dos outros que me ajudaram, que trouxeram pessoas para me seguir, e que essas pessoas nem sequer comigo estão mais. Mas pessoas que vieram porque gostam do meu trabalho, porque gostam de ouvir oração, porque estão aprendendo com a palavra de Deus, elas têm ficado, elas têm permanecido. Isso é fruto do esforço do meu trabalho. Ninguém vai poder dizer assim: não, ela está lá porque fui eu que ajudei, fui eu que fiz, fui eu que coloquei. Nós vamos conseguir porque Deus é Deus que vai nos abençoar. É Deus que vai nos dar a vitória. E isso eu aprendi na minha vida com o meu pai. O meu pai dizia para minha filha, para mim, minha filha, para mim, para todos os meus irmãos, para minhas irmãs e para o meu irmão.
Eu só tenho um irmão por o pai que me criou, né? Ele dizia: meus filhos, tenham as coisas pelo esforço de vocês. Porque se as pessoas virem te ajudar, depois elas vão lançar na tua cara que te ajudou. Então, meus filhos, conquiste pelo esforço de vocês, pelo suor de vocês, pelo trabalho de vocês. Porque muitas pessoas vão querer te ajudar e depois vai dizer, vai passar na tua cara, só tem porque eu ajudei. Gente. Louvado seja Deus e engrandecido. Então ele continua aqui, vamos continuar, né? Que a palavra de Deus é gostosa. A palavra de Deus é gostosa, gente. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana, Farpa, rios de Damasco, ou melhores do que todas as águas de Israel? Aí, né, ele começou a falar: mas não é melhor aquele outro rio, esse rio de Damasco? Não é melhor outro rio, que a água é mais limpa? Ei, louvado seja Deus. O segredo não é escolher o que nós queremos. O segredo é fazer o que Deus manda. Então, o que Naamã fez? Naamã olhou para o rio. É isso que é o problema. Você olha para a palavra, eu não quero ler, não. Você olha para a palavra, eu não quero estudar, não. Você olha para a palavra, não quero, não me interessa, não. Eu tenho que fazer outra coisa. Você não dá valor à palavra. Louvado seja Deus. Naamã não estava dando valor àquele rio, porque ele olhou para aquele rio e viu que aquele rio era sujo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas no problema, a cura não era no rio, era na obediência. Era na ordem que foi dada. Foi a ordem que foi dada para Naamã. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Esse que é o segredo, gente, de nós alcançarmos o nosso milagre. Obedecermos aquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Mas você olha, eu ir para o templo, eu ir para o culto, eu ir me batizar, eu ir estudar a palavra, eu fazer jejum. Esse que é o problema. Muitos não receberam ainda suas vitórias. Nós não recebemos muito as nossas vitórias. Por quê? Porque a gente não quer obedecer a Deus. Não quer. A gente quer o caminho mais fácil, a gente quer a água mais limpa, a gente quer aquilo que já está até plantado. Não é verdade? Tem gente que quer colher da plantação dos outros. Por isso que eu sempre digo aqui na live, eu não vou entrar na live dos outros para mexer na plantação dos outros. Eu não vou entrar na live dos trabalhadores de live, porque eles estão trabalhando, é colheita deles, é plantação deles. Louvado seja Deus, engrandecido. Por isso que eu fico aqui na minha live. Não é orgulho de não participar da live de ninguém, é porque eu não quero mexer no trabalho deles, na colheita deles. Então a colheita é sua. A colheita é sua, o trabalho é seu, o esforço é seu. O segredo é obedecermos a Deus. O segredo é obedecer aquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Então escute, não são porventura Abana e Farpas, rios de Damasco, melhores do que todas as águas? Olha só, de Israel ele pergunta, não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? É isso o problema, a gente quer escolher. A gente quer escolher, a gente não quer obedecer. Não é verdade? A gente quer as coisas mais fáceis. A gente quer as coisas que agradam os nossos olhos. Esse que é o perigo, gente. Que a gente vai por aquilo que agrada os nossos olhos. E muitas vezes, aquilo que agrada os teus olhos não é algo que vem de Deus para a tua vida. Olha o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Naamã olhou para a água que era suja. Eu me lavar nessa água, tem uma água melhor em tal canto. Sabe qual é o segredo? É esse o segredo. Às vezes você olha para a aparência da pessoa e não dá valor. Naamã olhou para a aparência daquele rio, era sujo.
Não, eu não vou ser curado. Eu não vou mergulhar nessa água suja. Não é assim? Esse que é o problema. As pessoas olham para a aparência e não dão valor. Porque tá vendo? Ah, mas dessa aí não vai sair nada. Desse daí não vai ser nada. É sujo, é pecador. Verdade, somos falhos, pecadores, mas o nosso Deus é perfeito. É nosso Deus que faz. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. É nosso Deus que cura, é nosso Deus que liberta. É o nosso Deus que abre a porta. Não é eu que faço, não é eu que curo ninguém, não é eu que abro a porta para ninguém, não é eu que faço, é Deus. Louvado seja Deus, mas as pessoas olham para a aparência. Não é assim? As pessoas olham para a aparência. E Naamã olhou para a aparência daquele rio. Olha como o Senhor sempre trabalha na aparência, né, gente? A aparência engana muitos outros. Muito, muito, a aparência engana. Então, cuidado quando você olhar para a aparência. Cuidado. Louvado seja Deus engrandecido, porque às vezes você está desprezando alguém, você está desprezando algum propósito de Deus, porque você está olhando para a aparência. Às vezes você está desvalorizando pessoas, porque você está olhando para a aparência delas. E lá tem uma bênção para a tua vida, tem uma bênção para você, mas você olha para a aparência e despreza. Louvado seja Deus. Quantas mulheres estão vivendo em relacionamentos que não eram para viver porque olharam para a aparência daquele homem? E quantos homens estão vivendo em relacionamentos que não eram para viver porque olharam para a aparência daquela mulher? Louvado seja Deus. Não, aquela dali eu não quero porque aquela é feia, porque aquela é magra, porque aquela é gorda, porque aquela não sabe isso, porque aquela não sabe falar, porque aquela não sabe escrever. E olharam para a aparência do mais bonito, estão aí o quê? Vivendo em adultério, vivendo em traição, vivendo com algo que não era para viver. Mas o problema é que as pessoas sempre olham para a aparência. E Naamã olhou para a aparência do rio. Tá entendendo, gente? E aí vamos continuar para encerrar, né? Não são porventura... Ai, não, deixa eu ver. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram. E disseram, meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não farias? Ele pergunta. Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás limpo, e ficarás purificado. Tá entendendo? Então, se o profeta falou, se o profeta é boca de Deus e disse para Naamã, lava-te que tu ficarás purificado, aí o que foi que aconteceu? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te, ficarás purificado. Então tem gente aí deixando de receber suas bênçãos, por quê? Porque não querem obedecer a Deus, porque está olhando para a aparência. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então continua aqui a mensagem. Então desceu, aí lá vai Naamã, né? Opa, ainda bem que Naamã, dizem que Naamã era orgulhoso, gente, né? Que o Naamã era orgulhoso, porque ele não queria mergulhar no rio lá, né? No rio sujo. Dizem que Naamã era orgulhoso. E agora preste bem atenção. Eu vi que Naamã aqui nessa história, ele não queria obedecer, não é verdade? Ele não queria obedecer a ordem do profeta. Por quê? Porque ele estava olhando para a aparência do rio. E aqui diz bem assim, aí, né, Naamã tomou uma decisão, graças a Deus. Quem está doente quer cura, né, gente? Quem está doente quer milagre. Quem está doente quer cura. Quem está doente quer vida, porque ele está com medo de morrer. Então, Naamã, se ele fosse tão orgulhoso, ele ia morrer no seu orgulho. Ele ia morrer no seu orgulho. Quantas pessoas têm morrido no seu orgulho, gente? Ele disse que Naamã tomou uma decisão de mergulhar naquelas águas. Por quê? Porque ele precisava de cura. E se nós buscamos a palavra de Deus, é porque nós precisamos de cura. E se nós vamos para o templo, é porque nós precisamos de Deus. Se você vai para a vigília, é porque você precisa de Deus. Se você ora, é porque você precisa de Deus. Se você jejua, é porque você precisa de Deus. Se você medita na palavra, busca a palavra, é porque você precisa de Deus. E todas as vezes que você faz isso, é porque você
está obedecendo a Deus. Muitos procuram o médico porque precisam dos médicos, mas é essa a diferença. Louvado seja Deus, eu acredito que os médicos não tinham cura para Naamã, mas eu quero dizer que quando você não achar cura no médico, tem um Deus para te curar. Ah, maravilha, tem um Deus para te curar. Então, entenda a história. Se você, louvado seja Deus, tem procurado os médicos, o médico já fez tudo e ele ainda não te deu a cura, faça o seguinte: procure a Deus, procure obedecer a Deus, procure fazer aquilo que Deus tem mandado. Louvado seja Deus por querer esse Deus para te curar. Louvado seja Deus, ei, a tua história ainda não terminou, a tua sepultura pode estar aberta, mas Deus pode ter sido Deus que não abriu essa sepultura. Louvado seja Deus, talvez você está passando por enfermidade, está passando por alguma enfermidade, a qual o médico disse: eu não tenho mais o que fazer, agora é só Deus. E é verdade, agora é só Deus, e agora só é Deus e você, porque Naamã, quando obedeceu a ordem do profeta, o que aconteceu? Ele foi curado. Escute, então, olha só, desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes. Não foi só uma vez, gente, foi 7 vezes. Então, a palavra de Deus é um medicamento. Toma esse medicamento 7 vezes ao dia. Aí você vai dizer: ai, irmã, eu leio a palavra 7 vezes ao dia. Olha só. Vou dizer assim, talvez você não leia 7 vezes a dia. Presta bem atenção na história. Naamã, ele mergulhou 7 vezes, não foi ao dia. Só foi naquele momento que ele foi ali e deu 7 mergulhos. O que Deus quer dizer? Não leia só um capítulo. Leia 2 capítulos, leia 3 capítulos, leia 4, 5, 6, leia 7 capítulos. Está entendendo? Louvado seja Deus. Veja quantos versículos eu li aqui, num capítulo. Está entendendo? Então, quando você for buscar a palavra de Deus, que você meditar a palavra de Deus, você vai dizer o quê? Senhor, eu vou ler esses 7 capítulos, mergulhando na tua palavra, e você curada, e você limpa, e você liberta, e você lavada pela tua palavra. Está entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. As pessoas apenas leem um capítulo, ainda acham que é muito. Jesus está falando aqui conosco. Leia 7 versículos, leia 7 capítulos. Louvado seja Deus, leia a palavra de Deus, se limpe pela palavra de Deus, seja curado pela palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Às vezes tem pessoas que tomam vários remédios ao dia. Meu pai era um, né? Meu pai tomava, meu Deus do céu, eu não sei quantos remédios por dia, gente. Mas ler a palavra 7 vezes eu não via meu pai ler. Entendeu? Que ele não teve esse ensinamento, né, que Deus está nos dando hoje. E às vezes tem gente que toma remédio várias vezes ao dia, mas a ler a palavra várias vezes ao dia, não lê. Lê 7 vezes, não lê. Tá entendendo? Escute. Então, né, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Entendemos, gente? Então, busquemos a palavra de Deus. Vamos nos lavar na palavra de Deus e vamos ser purificados. Tá entendendo? Vamos ser purificados. Então foi essa a mensagem, entendemos a mensagem. Não olhe para a aparência, não faça que nem Naamã, que olhou a água que era suja. Eu entrar nessa água, mergulhe na palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque ela te dará a cura. Ela vai te lavar, te purificar. Ela está nos purificando e nos salvando. Ela está nos curando todos os dias. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Entendemos a palavra? Então vamos orar agora, Pai, sobre a tua palavra. Nós mergulhamos nessa palavra, Pai, nessa madrugada.
Desde as 4 horas da manhã, Senhor, nós estamos aqui na palavra. Foi lido o Salmo 91, foi lido o Salmo 60. Meu Deus, agora estamos aqui no Salmo, na palavra, Senhor. Meu Deus, de meu Pai amado, de 2 Reis. E agora, Senhor, meu Deus, eu creio que nós fomos lavados pela palavra. E nesse momento, Senhor Jesus, que é a tua palavra que purifica. Meu Deus, meu Pai, venha com a cura naquilo que nós precisamos ser curado. Meu Deus e meu Pai, que a tua palavra que purifica venha com a cura que precisamos ser curados. Seja espiritual, seja material, Pai. Seja pecado, seja enfermidade. Seja doença maligna, seja doença do corpo. Mas a tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, nós mergulhamos nessa madrugada. Então, Senhor, nós sairemos daqui limpo. Nós sairemos daqui, Senhor, lavado, purificado, Senhor, pela tua santa palavra. Meu Deus e meu Pai, todos verão que há um profeta em Israel, que há um profeta, Senhor, meu Deus, na terra, que há um profeta, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, no Brasil, que há profetas no Brasil, que são boca de Deus, meu Deus e meu Pai amado, que são usados, assim como o profeta foi usado, Senhor, por ti, e deu a vitória na mão, Senhor. Nós somos esses profetas, com a tua palavra que, Senhor, dará a vitória a essas vidas.